acordei com a intenção de te falar tudo que eu vi. E percebi você fazendo a mim, sem merecer, me dando de melhor. A tempestade se passou quando eu ouvi a sua voz. Brilhou um sol tão lindo e me aqueceu. Depois da chuva que me encharcou, eu te agradeço, só te agradeço. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu, que entregou tudo que era seu, me fez viver. Hoje acordei com a intenção, cante. Hoje acordei com a intenção de te falar tudo que eu vi. Percebi você fazendo a mim, sem merecer, me dando de melhor. A tempestade se passou quando eu ouvi a sua voz. Brilhou o sol tão lindo e me aqueceu. Depois da chuva que me encharcou, eu te agradeço, só te agradeço. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu, entregou tudo que era seu, me fez viver. Cante, eu te agradeço. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu, entregou tudo que era seu, me fez viver. Amém. Neste mundo tão difícil, Senhor, mas nos dá a certeza que em qualquer situação Tu és o nosso ajudador, o nosso consolador, o nosso mantenedor, e que nos dá a vitória em cada situação difícil. Pai de amor, te peço que abençoa quem vai trazer a Tua palavra nesta manhã. Abre as nossas mentes, nossos corações para que possamos recebê-la e que ela se torne cristianismo prático em nosso viver diário. Pai de amor, te peço mais uma vez, abençoa todos aqui, abençoa esse auditório, nos dá um dia feliz, em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos. Acredito que a maioria sabe, mas só lembrando que os Salmos eram um livro de cântico do povo de Israel. Eram esses nossos hinos que nós cantamos. Quando o povo se reunia para louvar a Deus, eles cantavam os Salmos. A gente perdeu a melodia, a gente não sabe mais qual era a melodia de cada um desses salmos. Mas a gente tem a letra. E o que nós acabamos de fazer foi cantar um trecho de um salmo, o Salmo 27. Verso 4 diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo.
Nosso país está bem agitado, né? Quanta coisa tem acontecido nos últimos dias. Para onde você se vira, você vê ou ouve alguma coisa relacionada a escândalos, investigação, processos, Constituição, impeachment, enfim. A gente não está aqui para fazer nenhum julgamento de que corrente política está certa ou errada. Mas eu vou dizer uma coisa que pessoalmente me impressionou de uma forma ruim. Me fez sentir mal com tudo isso. As famosas gravações, algumas delas eu ouvi. E uma coisa que me chocou foi com o nível do linguajar. Eu não sei se todos aqui ouviram, mas para quem não ouviu, eu vou adiantar. É um linguajar extremamente baixo, recheado de palavrões. E eu fiquei imaginando que essas pessoas são nossos governantes. Era presidente falando com governador, ex-presidente falando com presidente, e um linguajar que, sinceramente, eu não vejo os meus alunos adolescentes usarem aquele linguajar. Eu não os vejo falando assim, mesmo nas suas conversas informais. E eu fiquei pensando, qual é o nosso padrão, como tem sido o nosso padrão de governantes? Que nível a gente tem colocado para os nossos governantes? E note bem, eu não quero aqui fazer distinção de partido, até mesmo porque eu não acredito que isso se restrinja a um ou outro partido. Que padrão? E quando você tem um governante que é de uma determinada forma, você já imagina que o povo não deve ser muito melhor do que isso. Já diz uma máxima de que nenhum povo tem um governante melhor do que ele mesmo. Eu quero acreditar que eu tenho uma outra nação. Eu quero acreditar que eu pertenço a um outro país. Mas não porque eu estou fazendo planos de me mudar para Noruega. Minha esposa já reclamou, queria que eu tivesse. Não é isso. É porque nós somos estrangeiros, porque nós pertencemos a uma outra nação, a um outro reino. O Daniel, quando orou agora conosco, ele falou: venha a nós o teu reino. Esse reino que é do nosso Senhor e é nosso também. Esse é o nosso real país, a nossa real nação. E para vocês terem ideia, o padrão do nosso governante, vamos abrir as nossas Bíblias. Vamos começar com o livro de Levítico. Levítico capítulo 11. Levítico é logo no começo da Bíblia, é um dos 5 primeiros livros da Bíblia. Você vai pegando Gênesis, Êxodo, Levítico. Levítico capítulo 11. Levítico 11, 45, verso 45. Levítico capítulo 11, verso 45 diz assim: Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Que padrão, hein?
Mudou, né? Agora, isso não se choca um pouco com uma ideia? Eu não sei vocês, mas quando eu penso em santo, eu não penso em mim. Aliás, eu já usei várias vezes a expressão assim, aqui não tem ninguém santo, não é? Não tem essa expressão quando a gente quer falar assim que ninguém aqui é inocente, né? A gente fala assim, aqui não tem ninguém que é santo. Mas aqui, Deus, ele impõe um padrão. Ele está falando para o seu povo, e ele está falando assim para o seu povo, vocês serão santos porque eu sou santo. Vocês têm que se nivelar por quem? Por mim, Deus está falando. Eu sou santo, então vocês têm que ser santos. Agora, pegou, né? Eu tenho que ser santo? Não, mas santo é aquele ser que, né, aquele outro nível. A gente pensa assim numa pessoa que dedicou toda a sua vida, se entregou. É aquilo que não é a gente. É outro nível. E Deus está falando que não, que o padrão dele para mim é a santidade. Alguém pode pensar assim, não, mas espera aí, isso daí é Velho Testamento. Isso é outra história. Jesus veio e mudou isso daí. Ah, é? Efésios, no Novo Testamento. Carta de Paulo à igreja de Éfeso. O livro de Efésios, no primeiro capítulo. Efésios, primeiro capítulo. Versos 3 e 4. Olha lá, para quem achava que o padrão de Deus diminuiu com a vinda de Jesus. Diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Aí ele continua, em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Ele está dizendo aqui que Ele nos escolheu para sermos o quê? Santos. E agora? É possível? É possível? Café, é possível? Você, São Café? Pode ser. Santa Neca. E aí? Santa Gabi. Já aconteceu. Quer ver? Vamos para o livro de Marcos. Vamos voltar um pouquinho, o Evangelho. Marcos, capítulo 6. Os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Marcos, capítulo 6. Verso 20. Porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança, e quando o ouvia ficava perplexo, escutando de boa mente. Quando Herodes ouvia João, não tinha a mesma sensação que eu tinha. Na verdade ele tinha, ele ficava perplexo também quando eu vi a gravação, mas por outro motivo. Herodes, que era rei de Israel na época, de Judá na verdade, era tipo uma província do Império Romano, rei de Judá, ele tinha medo de João. Esse João é aquele João Batista, o homem que tinha uma muda de roupa e vivia no deserto, e comia até gafanhoto.
Ele tinha medo. Ah, mas isso é João. Imagina, o homem que batizou Jesus tinha que ser santo mesmo. Atos, vamos para Atos. Atos, capítulo 9. Verso 32. Atos 9, 32. Diz assim: passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Será que era uma colônia de santos, tipo assim? Eles se juntaram, olha, não vamos nos misturar com os outros, que a gente é santo. Os outros não são. Vamos fazer uma colônia aqui de santos. Só entra quem é santo. Se não tiver um negócio meio brilhando aqui em cima, não entra. Eu entrava. Se era esse o padrão, eu entrava. Eram os cristãos. Se você procurar, se você tiver na sua Bíblia, que é um aplicativo, aí se tiver a função de busca, se você colocar santo ou santos para o Novo Testamento, você vai ver que tem um monte. Eu não peguei só esses únicos que tem, não. Tem um monte. Por quê? Porque era assim que era o povo de Deus. Era assim que os próprios autores da Bíblia consideravam os cristãos da igreja. Santos. Então, é São Bruno. São Bruno. São Christian. Santa Jéssica. O povo de Deus, o padrão que Deus nos colocou, ele é muito alto, mas o que mais me impressiona é que ele usa a Bíblia para dizer que é possível. É possível. Uma outra coisa que nesses tempos aqui eu já sabia disso, mas assim me chamou a atenção e eu acho que a gente pode comprovar na prática nesses tempos de hoje é o seguinte. Vocês percebem como é impressionante como os tempos de hoje, aqui no nosso país, parece que a intransigência está mais marcada, onde os grupos, os rótulos parece que estão mais acesos, mais marcados do que nunca. E quando eu falo da intransigência, eu vejo também a falta de empatia, a falta de sensibilidade das pessoas. Um grupo conversa com o outro, ou melhor, não conversa com o outro, mas conversa sobre o outro, e um fala do outro como se o outro fosse louco. E eu fico pensando, como é que é isso? Porque se você vai em um grupo, e vamos dar nomes, se você vai num grupo, você tem lá os que são a oposição ao governo. Se você falar para eles, você sabe, mas tem gente que acha que o governo está certo, que o ex-presidente Lula, a presidente Dilma e tal. Não faz sentido isso. Como é que alguém pode defender? Não faz o menor sentido. Mas vai conversar com o pessoal de lá. Fale todos os argumentos que você tiver. Você vai convencê-los? Parece que tem alguma coisa antes da parte racional que move esses grupos. E eu não estou falando só o grupo de lá. Eu estou falando sobre o grupo daqui também. Quando eu falo nessa relação, tá? Não estou escolhendo um grupo. Aí eu fico pensando, se um grupo, ele parece que ele tem um modo próprio de pensar, de tal forma que o outro, quando ele fala com ele, parece que eles não se comunicam, não falam a mesma língua. E quando eu vou à Bíblia, eu vejo que um conceito meu parece que se choca com o conceito da Bíblia. Eu faço uma pergunta muito séria agora. Será que eu estou pensando da mesma forma que Deus pensa?
Ou será que as verdades de Jesus são como esses dois grupos para mim? Como se eu fosse o anti-PT e os petistas. Como se as verdades de Jesus fossem coisas absurdas para mim. Será que não acontece isso? Será que para mim alguns conceitos são tão absurdos que eu prefiro seguir uma vida cristã, mas no meio termo? Porque algumas coisas eu prefiro achar que não são para mim, porque não fazem muito sentido. Ou será que eu tenho coragem de abrir o meu coração e a minha mente para o Espírito Santo e falar o que Isaías falou? Fala, ou melhor, o que Samuel falou, fala que teu servo ouve. Fala que o teu servo ouve. Eu tenho essa coragem de abrir a minha vida para a transformação que Deus quer fazer nela. Porque uma coisa é certa, é absolutamente certa. O verso que eu mais gosto na Bíblia, eu tinha me proposto a não lê-lo hoje, mas não aguento. Vamos lá, está em Romanos, capítulo 12. Minha esposa até ri. E agora o que a gente vai ler agora tem a ver com uma coisa. Com o cristianismo fracassado. Por que às vezes o cristianismo ele vira mais um fardo do que uma alegria? Por que às vezes o cristianismo é mais fonte de conflito interno e emocional do que paz? Por que às vezes o cristianismo é algo que dá vontade de fugir? Por que às vezes o cristianismo é algo que não me atrai? Por que às vezes ir para a igreja, ouvir a palavra de Deus não é algo tão atrativo assim? Por que às vezes eu luto tanto contra algo que dizem que é tão bom? Verso 2 do capítulo 12 de Romanos. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gente, ele coloca aqui a transformação da mente. Para quê? Para que eu experimente algo, que a vontade de Deus de uma forma que seja boa, para que ela seja agradável, para que ela me pareça perfeita, eu tenho que ser transformado, porque a minha forma de pensar não é a mesma forma de Deus pensar. Deus pensa de uma forma diferente. E eu preciso dessa transformação. Senão, o meu cristianismo vai ser uma tragédia. O meu cristianismo não vai fazer bem nem para mim, nem para as pessoas que estão ao meu lado. Não vai fazer bem para minha família, não vai fazer bem para minha esposa, para minha filha, não vai. Para os meus amigos também não. Para os meus pais, para aquelas pessoas que de repente eu até tento convencer que é uma coisa boa, tento convidar para vir na igreja que eu frequento, eu tento falar para eles que é uma coisa boa, mas isso parece que sai meio falso. Eu vou dar um exemplo para vocês do que eu estou falando. Como é a minha mente? Como é a mente humana? A mente humana, ela está focada no objetivo, no obter. A mente de Deus não está focada no obter, está focada no ser. Para Deus, quando Deus olha para mim, Ele fala, não olhe para o objetivo, olhe para o processo. Vou dar um exemplo aqui. Temos aqui alguns estudantes. Alguns prestam concurso. Tem gente em época de Enem, de vestibular. E como é que é a mente humana? A mente humana pensa assim, olha. Aprovação. Tá lá, aprovação, tá ali. Então, o que é que eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar para a aprovação.
Então eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer, objetivando a aprovação. Não é assim? Não é lógica? E eu estou falando aqui, parece lógico para todos vocês, e aliás, eu acho que vocês estão concordando comigo, não é assim? Se eu quero passar, eu tenho que estudar. E se eu disser para vocês que Deus não pensa assim? Oba, não precisa mais estudar, é isso? Gostei dessa aí. Método bom esse, hein, Jess? Não precisar estudar para a prova? Já pensou? Nunca mais noites viradas. Podia nascer aqui, é isso? Não, assim não. O que Deus fala? Esquece o que tem lá na frente. Aquilo lá na frente é meu. O resultado é meu. Não te interessa o resultado. O que te interessa? Não é o obter, é o ser. Você é o que agora? Você é um estudante? Você é um estudante. Então você tem que se preocupar em ser a estudante que Deus quer que você seja. Não interessa a nota que você vai tirar. Não interessa se você vai se graduar ou não. Não te interessa. Não te interessa se você vai passar no concurso, Babi. Não te interessa. Por incrível que pareça, por mais absurdo que pareça, não interessa. Deus quer que você seja a estudante que Ele quer. Esse é o segredo. E o resultado é dele. Agora te prepara. Porque quando Deus dá resultado, imagina o seguinte, imagina o que você consegue obter. Agora imagina o que Deus consegue. Já parou para pensar? Você já conhece algumas histórias de quem é Deus e o que Ele pode fazer? Ele já abriu um mar. Ele já mandou tempestade parar. E você não vai conseguir experimentar isso se você não mudar a tua forma de pensar. Se você continuar achando que o que te interessa é obter e aquilo depende só de você, como diz o meu primo, só lamento. Você não vai usufruir da experiência que é ter esse Deus. Você não vai saber qual é a alegria de receber a bênção de Deus, indo até ela em paz. Em paz. A gente não tem tempo aqui, mas eu tenho vários exemplos aqui, e eu não preciso ir para a Bíblia, exemplos dos dias atuais onde isso acontece. Onde você se preocupa em fazer a vontade de Deus no presente e desligar do resultado e deixa que Deus opera. Eu estava conversando um dia desse com o Ricardo. E a gente estava conversando, ele estava contando resumidamente a história dele, da Denise, sobre os negócios deles. E a gente estava falando que teve muita gente que trabalhou tanto quanto o Ricardo. Não teve, Ricardo? Se esforçou tanto quanto ele e que não teve sucesso. Não foi, Ricardo? Será que isso se deve só ao que o Ricardo fez? Será que o Ricardo fez necessariamente melhor do que essas pessoas? Será que é assim? Vocês têm que dar a chance de Deus trazer essa paz para vocês. Porque vocês não sabem como é libertador você se desgarrar do peso da responsabilidade dos resultados. E se preocupar, o que é que eu tenho que me preocupar? Em ser, e não em obter. Se eu for, eu não preciso em obter, eu preciso apenas receber. Deuteronômio 28. É o segundo verso que eu mais gosto, e eu também não queria ler hoje. Deuteronômio, lá no último livro do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia. Verso 1 e 2.
Vamos lá? E com essa eu vou encerrar, hein? Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Presta bem atenção. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Ele não está falando para você correr atrás de bênção. Ele não está falando para você conseguir as bênçãos. Ele está falando que as bênçãos, elas vão te alcançar. É como se você estivesse até fugindo delas. E elas vão te alcançar onde você estiver. E qual é a única parte que você tem que fazer? Ouvir a voz de Deus, buscar fazer o que Ele fala. Isto é, ser. Ser. Mateus 6,33. Para a gente não achar que é coisa que só Moisés falava, vamos para o próprio Jesus Cristo falando. Ele diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? Ele está falando de comer, vestir, ele está falando de Enem, de concurso, ele está falando do seu sustento, da sua casa, da reforma da casa, do seu carro, do colégio dos seus filhos. Ele está falando do seu sucesso profissional. Ele está falando que esqueça de todos esses resultados, se preocupe em ser o que Jesus quer que você seja, e as bênçãos vão te alcançar onde quer que você esteja. Ser. E Deus vai me fazer santo. Em Filipenses fala assim, que porque Deus é aquele que efetua tanto o querer como o realizar. Não sou eu, não é você. Eu tenho que só me ligar a Ele e Ele opera, Ele faz isso em nós. É um sonho isso, mas é algo que nós devemos ter fé e confiar que Ele pode fazer isso em nós. Vamos orar, vamos pedir isso diretamente para Ele então. Vamos fechar os nossos olhos, baixar a nossa cabeça. Vamos pensar em Deus. Nosso Pai, nosso querido Deus. É bem verdade, Senhor, que muitas vezes a vida cristã pode não ser tão prazerosa, pode não ser aquilo que imaginávamos que seria. Pode ser que muitas vezes, Senhor, nós fujamos dela. Mas o Senhor promete, Pai, que se nós permitirmos, que o Senhor transforme a nossa maneira de pensar. O Senhor vai fazer com que a gente experimente essa vida que o Senhor quer para nós como uma vida boa, agradável, completa, perfeita. E que ao buscarmos, Senhor, sim, ao buscarmos, porque essa obra nunca vai estar completa em nós, nunca teremos essa mente completamente transformada aqui ainda nessa terra, mas essa nossa busca vai ser o suficiente para o Senhor nos classificar como santos. Que padrão, Senhor. Pai, pode parecer meio longe da gente isso, ser santo. Pode parecer meio longe ainda ter um pensamento em sincronia contigo. Mas o Senhor também promete que vem do Senhor o realizar, não cabe a mim. A minha parte é só decidir, te entregar
permitir que o Senhor transforme, o Senhor molde. Por isso, Senhor, queremos entregar agora a nossa mente, o nosso coração. Transforma, Pai. Nos desliga dessa forma de pensar em resultados, em coisas, em realizações. Nos ajuda a pensar como o Senhor pensa, Senhor, que o importante é o ser o seu santo, o santo que o Senhor quer que eu seja. Que eu me preocupe em fazer a Tua vontade, entregue os resultados para Ti. E deixe que o Senhor coloque em minha vida as bênçãos que o Senhor tem o poder para dar. E o Senhor não tem uma mão pequena, o Senhor não tem um braço curto, o Seu poder é infinito, e essas bênçãos com certeza virão. O Senhor não mente. Pai, é nessa caminhada bem certo que falhamos, escorregamos, nos perdoa, Pai. E que esse desejo de Te buscar cada vez mais na Tua palavra, e ela sendo o principal instrumento de transformação do nosso pensar, do nosso ser, que esse desejo seja cada vez mais forte, nos impulsione mais, a gente se sinta mais atraído cada vez mais pela Tua palavra. Te encontre lá, a Tua pessoa, a Tua mente, o Teu caráter. Pai, esse lugar em que nos reunimos para Te adorar hoje completa 2 anos. Muito obrigado por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado aqui, Senhor. Quanta bênção, quanta alegria, Pai. Com certeza esse tem sido um lugar onde a gente tem experimentado, sim, essa promessa de Ti. Experimentado o que é viver o cristianismo, Pai, ao servir ao próximo, ao Te adorar em louvor, ao Te adorar em aprendendo de Ti na Tua palavra. Obrigado por este lugar, Senhor. E Te pedimos, Te suplicamos que continue abençoando este lugar, para que ele continue sendo e seja cada vez mais um lugar de bênçãos. E que essas bênçãos, Senhor, possam não ficar aqui, mas que elas venham para cá para serem distribuídas para todos aqueles que amamos, para todos aqueles que queremos servir, para todos aqueles que precisam das Tuas bênçãos. Tudo isso Te pedimos e agradecemos, não porque merecemos, mas em nome do Senhor Jesus, aquele nosso Salvador que morreu na cruz por nós. Amém.